Olá! Estamos de volta com mais um vídeo do canal Esqueci e dessa vez dando início a essa série de vídeos em que eu falo para vocês sobre porcentagem. Porcentagem que provavelmente você deve resolver por regra de 3. E se você faz isso, pode continuar, ok? Porque funciona sempre. Inclusive, tem alguns casos que eu também uso a regra de 3. Mas quero trazer para vocês outros métodos de resolver isso daí que aparece em todo lugar, sobretudo no nosso dia a dia. Eu acredito que porcentagem deve ser uma das coisas mais recorrentes na nossa vida quando a gente sai da escola, né? Porque muitas vezes é aquilo. Ah, mas para que a gente aprende matemática se a gente não vai usar na nossa vida? Bom, porcentagem você vai usar, pode ter certeza que sim. Então, se você está aqui, é porque provavelmente em algum momento você foi resolver algum exercício de porcentagem e se perguntou: como é que faz isso daqui mesmo? Eu esqueci, mas eu espero que ao final desse vídeo você possa responder para si mesmo que, mas o Rê lembrou, Renanzinho, e eu vou te ajudar a fazer isso daqui com muita organização. Tentar ser um pouquinho objetivo. Então, bora lá, que não dá tempo de ser triste nessa vida, bora ser feliz? Seguinte, 20% de 250. Existem algumas maneiras de você fazer isso daqui, mas a que mais me agrada é a gente pensar na própria linguagem matemática, ok? Então, quando a gente fala 20% de 250. Primeiro de tudo, o que é a tal porcentagem? Porcentagem quer dizer por 100. O que seria esse por? O por está relacionado ao dividido. E o 100 é o número 100 mesmo. Então, quando você está trabalhando com a porcentagem, quer dizer que você está pegando um todo, seja um número, seja um objeto, seja qualquer coisa, e você está dividindo em 100 partes de tamanhos iguais, de quantidades iguais, você está pegando uma dessas 100 partes. É isso que significa porcentagem. Então, quando a gente está trabalhando com 20%, a gente fez a divisão em 100 partes iguais do número 250 e está agrupando 20 dessas partes, ok? Matematicamente falando, então, o primeiro jeito, eu vou dizer que é usando a linguagem matemática, tá? Então, vou chamar desse jeito. Então, usando a linguagem, como que a gente vai fazer isso daqui? É transformar literalmente esse porcento em por de dividido 100. O D na matemática, se não for 100% das vezes, é quase 100% das vezes, se transforma em multiplicação. E aqui tem um 250. E o que aconteceu aqui? Você acabou de transformar um exercício de porcentagem em um exercício de multiplicação de frações, porque quando não tem nada no denominador, existe o número 1. A partir daqui, bom, a melhor maneira, na minha opinião, é simplificar o que der para simplificar. E nesse caso, eu consigo simplificar esses zeros. Então, eu posso cortar esses zeros. E deixa eu colocar de uma outra corzinha aqui, para a gente mostrar que eu estou simplificando outro zero. Então, um de cima com um de baixo, sempre se eu estiver trabalhando com uma multiplicação. Ok? E a partir daqui você faz a multiplicação de frações, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 25, que daria 50. 1 vezes 1, que dá 1. E aqui chego em 50. Então, para mim, esse é um jeito maravilhoso, ok? E bora para o segundo jeito. Segundo jeito, a gente vai trabalhar com o que é tido como proporção. Ok? Então, qual que é a ideia? Quando a gente vai falar de proporção, 250 é o meu total, ok?
E sempre que a gente está falando de um total, pelo menos quando a gente estiver considerando como referência, a nossa referência é 100%. Então, 250 equivale ao total, que é 100%. E aí, qual que é a ideia? Considerando que a porcentagem sempre é proporcional, tanto que eu já adianto que o próximo jeito vai ser aquele que eu comecei o vídeo, em que eu falo de regra de 3, qual que é a ideia? Se eu estou tentando calcular 20% de 50, a ideia é que aqui eu vou ter 20%. Então, a gente tem que se perguntar, pensando apenas em multiplicação e divisão, ok? Não dá para trabalhar com adição e subtração. De 100% para 20%, o que eu fiz? Dividi por 5. Isso quer dizer que, do outro lado, considerando que são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, eu consigo dividir por 5 também. Então, eu trabalho com o mesmo número, seja para porcentagem, seja para quantidade numérica. E eu dividi isso daqui por 5, chegando ao resultado de 25 dividido por 5 seria 5, e eu acrescento um zero, seria esse próprio zero aqui. Ok? E o último jeito, que provavelmente é o jeito mais comum, mas também o mais demorado, eu imagino, só que também mais eficiente, é a regra de 3. Ok? E isso daqui, entendam que todos esses, no fundo, eu estou falando da mesma coisa, porque eu estou falando de porcentagem. Então, todos esses modos eu conseguiria resolver de um mesmo jeito, que seria a regra de 3, ok? Então, vamos lá. Se você ainda não assistiu o vídeo de regra de 3, eu vou tentar linkar aqui no final desse vídeo. Tá muito bom, porque lá eu dou várias dicas para vocês, ok? E eu acredito que nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, ele já deve ter ido para o ar. Eu sei que nesse momento que eu estou gravando, ele ainda não foi postado, mas eu pretendo postar ainda essa semana, tá? Seguinte, eu estou trabalhando com duas grandezas. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu posso quantificar ou medir. Então, eu estou falando de número e estou falando de porcentagem. O meu número é 250 e ele corresponde a 100%. Aqui tem uma coisa que as pessoas elas não costumam fazer. Eu vi diversos vídeos das pessoas, né, os grandes YouTubers, ou vários professores também que eu conheço, professores inclusive muito bons, mas isso aqui é tão recorrente e as pessoas elas querem tanto acelerar o processo que elas acabam deixando de colocar isso que eu coloquei colorido, que seriam as margens da tabela. Então elas colocam somente o núcleo da tabela, dessa proporção, e acaba se perdendo. Então, qual que é a ideia? Eu tenho o número, porcentagem, e aqui é como se eu tivesse duas situações, o meu antes e o meu depois. Só para a gente organizar, ok? Então, eu estou buscando um número, que na verdade eu não sei quem é esse número, e isso daqui corresponde a 20%. Bom, cheguei nisso daqui. Pessoal, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas sempre que eu estiver trabalhando com porcentagem, bom, se não for sempre, eu acho que é 99,99% das vezes, são grandezas diretamente proporcionais, ok? Se você não sabe, como eu já te disse, corre lá no vídeo de regra de 3 para entender melhor sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas no caso da porcentagem, é isso daqui que vai acontecer, ok? Então quer dizer que eu posso multiplicar em cruz sem me preocupar, tá? Então aqui eu vou montar essa proporção. Então, uma proporção é uma igualdade, uma equivalência entre frações. E a partir daqui, gente, é multiplicar em cruz e acabou, tá? Como que eu vou fazer isso daqui? Eu posso simplificar frações que estão do mesmo lado, ou posso simplificar ambos os numeradores ou ambos os denominadores que estejam cada um de um lado da igualdade. Então, é isso aqui que vai acontecer. Multiplico em cruz, então ficaria
1 vezes x igual a 2 vezes 25, e eu chego que x é 50. Ok? Então, tá aqui 3 maneiras de vocês trabalharem com porcentagem e escolham qual que lhe é mais conveniente. Eu gosto muito do primeiro jeito para algumas situações, o segundo jeito é muito bom quando a gente vai fazer cálculo mental, e o terceiro jeito ele é o que funciona sempre, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não curte apenas aqui, curte também aí usando o botãozinho, e as pessoas elas estão assistindo o vídeo, mas ninguém está deixando comentário, ninguém está deixando like, então vou ter que começar a pedir para vocês, para eu saber, inclusive, que vocês chegaram até aqui, beleza? Vou ficando por aqui, tem mais vídeos sobre porcentagem, e se te deixei alguma dúvida, por favor, comenta aí também, que eu terei o maior prazer em responder as suas dúvidas, beleza? Espero te ver e um grande abraço, até mais, tchau, tchau!